Corpo de recém-nascido é encontrado no lixão da estrutural. Polícia investiga o caso. Operação Checklist, esquema de corrupção que envolvia empresas de ônibus, movimentou pelo menos R$200 mil. O Ministério Público denuncia motoristas que participaram de racha na L4 Sul e pede a prisão preventiva deles. Mãe e filho morreram no acidente. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começamos a segunda edição do Band Cidade com uma notícia muito triste e revoltante. O corpo de um recém-nascido foi encontrado hoje no lixão da estrutural. A polícia investiga o caso e a repórter Camila Lopes, que esteve no local, tem mais informações. O recém-nascido foi encontrado no fim da manhã de hoje por catadores que estavam aqui no lixão da estrutural. De acordo com trabalhadores, o bebê do sexo masculino ainda estava com cordão umbilical. Alguns catadores ficaram tão chocados com a cena que não conseguiram continuar trabalhando. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, onde foi feita a perícia pela Polícia Civil, que irá investigar o caso. 4 pessoas foram presas nesta quinta-feira em uma operação articulada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal. Elas são acusadas de participar de um esquema que liberava ônibus em situação irregular para circular na cidade. A fraude movimentou pelo menos R$200 mil em um ano. Entre os presos, 2 são fiscais da Sufisa, uma subsecretaria da Secretaria de Mobilidade responsável pelas vistorias nos ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo do DF. Um despachante e a presidente da Cotarde, Marlene Francisca Alves Chagas, também foram presos. O delegado disse que os fiscais chegaram a receber R$200 mil em um ano para liberarem ônibus em situação irregular. A cobrança era praticamente realizada mediante a fiscalização realizada no terminal, onde, uma vez constatada a irregularidade no ônibus, o fiscal somente liberava o ônibus mediante o pagamento de propina. Essas propinas eram semanais, giravam em torno de R$40 a R$50 por veículo. Entre os problemas encontrados nos ônibus e micro-ônibus das cooperativas, falhas nos freios, vazamento de óleo e defeitos nos elevadores dos cadeirantes. O Ministério Público analisa a possibilidade de pedir o cancelamento dos contratos com as cooperativas. É um serviço que não pode ser interrompido, é um serviço público, a população precisa dele, então a gente não pode simplesmente interromper e deixar o usuário sem transporte. A operação desta quinta-feira é um desdobramento da checklist deflagrada no mês passado, que prendeu 14 pessoas pelo mesmo motivo. O promotor disse que, pelos depoimentos, foi possível perceber que a fraude também acontecia nos terminais dos ônibus. Na primeira fase, era muito atrelada a questão da vistoria de vala. O ônibus era levado lá naquele dia específico para fazer uma vistoria e para ganhar o selo. Já nesse segundo momento, é uma análise mais dispersa, já que o ônibus circula todo dia pelos terminais e a cada dia ele vai ser abordado pelo fiscal. Se o fiscal quiser abordar todo dia, ele aborda. Por isso que os pagamentos eram feitos como uma regra e eram feitos semanalmente, para que naquela semana o ônibus estivesse liberado, já que tinha pago aquela propina, então ele podia circular tranquilamente. Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade informou que um processo disciplinar foi instaurado para apurar as supostas irregularidades cometidas pelos 2 fiscais da Sufisa. Disse ainda que os 2 servidores serão afastados por 60 dias das funções e podem ser demitidos. Uma unidade do Simplifica PJ foi inaugurada hoje em Taguatinga. O espaço vai reunir 13 órgãos que atuam na abertura e regularização de empresas. O repórter Rodrigo Miranda tem mais detalhes ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você.
Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O espaço que começou a funcionar hoje fica lá na QI 19, no centro, no setor de indústrias de Taguatinga, bem próximo à Feira dos Goianos, viu? Essa central de atendimento aí, ela tem como objetivo evitar que o empreendedor precise ir em diversos locais diferentes para, por exemplo, abrir, fechar ou então regularizar a própria empresa, viu? Ou seja, esse atendimento que vai ocorrer lá na QI 19 é exclusivo para os empresários, tudo com o objetivo de agilizar e diminuir toda essa burocracia. Agora, com todos esses órgãos lá no mesmo local funcionando, a AGFIS, por exemplo, BRB também, tem a Receita, ele deve agilizar esse atendimento, esse funcionamento, e a burocracia deve ser reduzida sim para os empresários, viu? Eu volto aí no estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Auditores fiscais agropecuários distribuíram 6 toneladas de frango e 2 toneladas de arroz em um protesto contra o ministro da Agricultura na Esplanada dos Ministérios. A manifestação contou com cerca de 300 fiscais. A categoria pediu a saída do ministro Blairo Maggi, a realização de concurso para preenchimento de quase 1.700 vagas e também protestou contra a terceirização das atividades agropecuárias. Quem passou ali pela esplanada pôde levar para casa os kits com frango e arroz. Em nota, o Ministério disse que não haverá terceirização de serviços e que as mudanças na forma de contratar novos auditores ainda estão em fase de estudo. Os auditores fiscais agropecuários são responsáveis pela inspeção de produtos de origem animal e atestam a qualidade para o consumo. O Ministério Público denunciou nesta quarta-feira Heraldo José Pereira e Noé Albuquerque Oliveira, acusados de matar mãe e filho e deixar outras 2 pessoas feridas num racha na L4 Sul. Na denúncia, o MP também pediu a prisão preventiva dos envolvidos. Heraldo e Noé foram denunciados por tentativa de homicídio e homicídio triplamente qualificado. Eles são acusados de provocar o acidente que matou Cleusa Maria Caires e o filho dela, Ricardo Caires, na L4 Sul, em abril deste ano. De acordo com as investigações, os acusados estariam alcoolizados e disputavam racha quando voltavam para casa após participarem de uma festa no Lago Paranoá. Caso sejam condenados, a pena pode ser agravada porque uma das vítimas tinha mais de 60 anos e porque Heraldo e Noé fugiram do local sem prestar socorro. E a Justiça determinou que a lei anti-homofobia do Distrito Federal seja cumprida imediatamente. A decisão também estabelece prazo de 180 dias para que o governo regulamente as novas regras sob pena de multa de R$10 mil. Mas ainda cabe recurso. A decisão é da primeira vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determina que a lei anti-homofobia seja aplicada imediatamente. A Corte ainda deu prazo de 180 dias para que o GDF implemente a fiscalização e a regulamentação do tema, sob pena de multa de R$10 mil. Ainda cabe recurso da decisão. A lei já havia sido regulamentada pelo GDF em junho, 17 anos após sua aprovação. Ela traz punições para discriminação contra a população LGBTI. A medida chegou a ser comemorada por cerca de 15 mil pessoas na 20ª edição da Parada do Orgulho Gay do Distrito Federal, em junho deste ano. Mas, 3 dias depois, sob pressão da bancada evangélica, os distritais derrubaram o decreto que regulamentava a norma. A decisão do TJ é fruto de uma ação movida pelo Ministério Público do DF em janeiro deste ano. Além da ação, que corre em primeira instância, a lei anti-homofobia também é alvo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Após a derrubada da regulamentação da norma, em julho, o governo local ajuizou a ação de inconstitucionalidade junto ao STF. Em nota, o governo do Distrito Federal informou que ainda não foi notificado oficialmente. Completou dizendo que desconhece os argumentos jurídicos que levaram à decisão. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Rota Brasil Convida, uma competição de danças urbanas que vai acontecer no Taguaparque entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com mais informações. E aí, Rodrigo? Carol, as inscrições são de graça, viu? E elas vão até o dia 10 de outubro. Para falar mais sobre o assunto, quem está aqui do meu lado é a Noara Beltrame. Ela é diretora e coreógrafa do evento. Boa noite, Noara.
Como a pessoa faz para garantir uma dessas inscrições aí para poder participar desse evento? Boa noite. É só você entrar no site www.rotabrasilconvida e pode garantir. Lá nós temos as fichas de inscrições para participar das batalhas, da competição e de todos os workshops que nós estamos oferecendo. E como vai funcionar o evento? O que o público vai encontrar durante esses dias? É a nossa 18ª edição, né? Nós teremos rodas de conversa sobre criminalização do funk, sobre o empoderamento feminino dentro da dança, além das batalhas de hip hop, de house. E nós traremos esse ano, vamos trazer esse ano também umas novas modalidades de dança, o passinho, que é muito visado no Rio de Janeiro. Tudo são novidades desse ano. E tem mais novidade na questão social também, né? Isso, na questão social. Esse ano o evento conta com o apoio do Atacadão e a realização do Ministério da Cultura e juntamente com esses órgãos nós vamos fazer um reflorestamento no Tagua Parque, onde todos os bailarinos, participantes irão participar disso aí. Então faço o convite para quem está em casa e vai se inscrever lá no site. Isso, gente, não deixe de se inscrever, é um evento muito bom, toda a vertente das danças urbanas, do hip hop estarão presentes e vai ser um prazer receber todo mundo. Muito obrigado pelas informações, Noara. Eu volto ao estúdio aí com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. O governo está otimista em recuperar o fôlego com as mudanças na Previdência do servidor público do DF. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, o governo do Distrito Federal tem comemorado a aprovação das mais recentes medidas destinadas a promover o equilíbrio de suas contas. E a principal dessas medidas foi a mudança na aposentadoria dos servidores, que finalmente virou lei. O GDF faz as contas e prepara projetos para tirar o atraso e o mais rapidamente possível. Afinal, deixará de desembolsar 170 milhões de reais todo santo mês para cobrir o rombo da Previdência dos servidores. Esse dinheiro vai permitir pagar fornecedores essenciais, como, por exemplo, de medicamentos, e realizar até algumas obras, sobretudo em regiões de periferia, muito modestas, que aguardam melhorias com urgência. O otimismo é tão grande que no partido do governador, o PSB, já se fala até em reeleição de Rodrigo Hollenberg. A conferir. Estudantes são acusados de fraudar vestibulares de medicina no DF. Eles teriam pago até R$120 mil para receber o gabarito das provas. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Segundo as investigações, 55 pessoas pagaram entre 80 e 120 mil reais para receber aí o chamado kit prova, um celular de um modelo que não seria identificado pelos fiscais e 2 canetas pequenas com papéis para anotar as respostas. Desse total, 33 prestaram vestibular na faculdade Faciplac no Gama. 22 eram candidatos da Universidade Católica lá em Taguatinga. O integrante da quadrilha, conhecido como Piloto, fazia as mesmas provas rapidamente e passava as respostas aos candidatos pelo celular. 5 alunos da faculdade Faciplac no Gama foram expulsos da instituição por envolvimento no esquema. Em nota, a Universidade Católica afirma que preza pela transparência em processos seletivos e repudia qualquer ato criminoso. Já a Faciplac afirmou que, após tomar conhecimento oficial dos nomes dos alunos, ouviu suspeitos e decidiu pelo desligamento. Carol. Obrigada, Cláudio. A seguir, a importância da reconstrução mamária para mulheres que venceram o câncer. Por mês, são realizadas 80 cirurgias no DF. Os detalhes daqui a pouquinho. Até já.